Seção Gramaticofobia. Acertos e equívocos. Um dos que. Concordância verbal. O cérebro de qualquer animal trabalha com impressões capturadas no cotidiano. Certamente esse processo se dá no universo do inconsciente, e a linguagem é um dos elementos com os quais ele, o cérebro, trabalha. Quando falamos aqui em linguagem, queremos nos referir às verbais, não verbais e mescladas de qualquer idioma. Esse conceito inclui a forma de comunicação animal, mas isso não vem ao caso nesta dica. Dessa maneira, quanto mais intrincada, quanto mais complexa for a estrutura de construção de mensagem de um idioma, mais esse idioma vai incentivar desenvolvimento cerebral. Por consequência, a tendência é que seus falantes se tornem mais aptos a analisar a realidade à sua volta. Veja ao fim indicação de dissertação acadêmica referente a esse tema. Não à toa, os povos asiáticos são providos de alta inteligência. A complexidade do mandarim, coreano, japonês, etc. é conhecida pela quantidade de símbolos necessários para a construção de mensagens. Ocorre que a língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis de aprender por parte de estrangeiros. Sua estrutura de construção frásica obriga o cérebro a avaliar determinada impressão em milionésimos de segundos. O falante que emite a mensagem precisa pensar em diversos elementos para fazer que esta, a mensagem, alcance o maior nível de expressividade. Por sua vez, o ouvinte precisa analisar uma série de contextos para assimilar o máximo possível de intenção do falante. E tudo isso a partir da composição, da sequência de palavras que o falante prefere usar para emitir a mensagem. Por exemplo, veja que interessante. A imagem da chamada ao lado pretende transmitir duas mensagens. O alerta de um médico, o fato de um grupo de médicos descobrir o vírus Ebola há algumas décadas no Congo, África. Veja. É o que alerta o microbiologista congolês Jean-Jacques Mayambe Tamfun, um dos médicos que ajudou a descobrir o vírus Ebola. Note que a intenção do redator foi comunicar que o alerta foi feito por um pesquisador que compôs o grupo de estudiosos sobre o Ebola. O verbo ajudar se refere a tais estudiosos e não a um elemento desse grupo. Nesse caso, o correto é ajudaram, plural. Agora, observe essa outra chamada. Note que a mensagem se refere a habitantes de estados que frequentam cinema, mas destaca que um dos estados é o que mais frequenta. Há duas mensagens na chamada e ambas procuram destacar apenas um elemento no conjunto, os habitantes do Paraná. Nesse caso específico, o redator usou corretamente o singular do verbo frequentar. Veja outra chamada com a mesma intenção. Muitos países precisaram manter as escolas fechadas durante a pandemia, mas um deles as manteve fechadas por mais tempo. A intenção da mensagem é aclarar exatamente a questão do país com menos escolas abertas, razão pela qual o verbo está no singular. No domingo, 7 de fevereiro, a apresentadora do programa Revista CBN, Petra Chaves, entrevistou o advogado Luiz Quinhel. Em dado momento, Petra emitiu a seguinte mensagem. A esse assunto, e para falar sobre isso, a gente traz aqui no Revista CBN de hoje um dos maiores especialistas do Brasil que tratam a respeito de questão familiar, sucessão, planejamento sucessório, para contar para a gente. Nesse caso, a mensagem mostra que não apenas o entrevistado estuda o tema, mas um conjunto de especialistas o faz. Por isso, o verbo estudar está no plural. Como a gente sempre diz, língua portuguesa é fantástica. Conheça o curso FEB, Fale e Escreva Bem. Sem memorização de regras, sem preconceito linguístico, sem artimanhas mirabolantes. Apenas lógica.